Saudações filosóficas, nobres filosofantes, bem-vindos ao vídeo 6 da série Paideia Pantaneira e o Mundo de Sofia. Querida Hilde, acredito que você ainda esteja celebrando o seu aniversário de 15 anos. Ou o cartão chegou no dia seguinte. Tudo bem, isso não tem importância, desde que o presente chegue. De certa forma, você guardará um pouco dele pelo resto da sua vida. Mesmo assim, eu gostaria de te desejar feliz aniversário mais uma vez. Talvez agora você compreenda por que estou enviando os cartões aos cuidados de Sofia. Tenho certeza de que ela vai entregá-los a você. Vou lhe contar um pouco sobre o longo período que separa Aristóteles, no final do século IV a.C., do começo da Idade Média, por volta de 400 d.C. Note que escrevemos antes e depois de Cristo, isto porque o cristianismo foi precisamente um dos fatores mais importantes e também mais misteriosos deste período. Alexandre Magno era rei da Macedônia. Aristóteles também era natural da Macedônia e por algum tempo chegou mesmo a ser professor do jovem Alexandre. Foi Alexandre quem conseguiu a derradeira e decisiva vitória sobre os persas. E mais ainda, Sofia, com suas muitas campanhas bélicas, ele uniu o Egito e todo o Oriente até a Índia, a civilização grega. Começou então uma era completamente nova na história da humanidade. Surgiu uma comunidade internacional, na qual a cultura e a língua gregas desempenhavam um papel preponderante. Este período, que durou cerca de 300 anos, é frequentemente chamado de helenismo. Por helenismo entendemos a cultura predominantemente grega, vigente nos três grandes reinos helênicos, a Macedônia, a Síria e o Egito. O helenismo caracterizou-se pela fusão das culturas grega e ocidental, devido à expansão do Império Macedônico de Alexandre o Grande e depois pela conquista romana. Estendeu-se desde o século III a.C. até o século III depois de Cristo, considerando o estoicismo romano desde Sêneca até Marco Aurélio. O helenismo foi marcado pelo desaparecimento das fronteiras entre os diferentes países e culturas. Anteriormente, gregos, romanos, egípcios, babilônios, sírios e persas tinham adorado seus deuses dentro dos limites de suas próprias religiões. Agora, todas essas diferentes culturas foram misturadas num caldeirão, por assim dizer, de concepções religiosas, filosóficas e científicas. Destacaram-se as correntes do cinismo, epicurismo, estoicismo e ceticismo, que abordaram questões de física, ética e lógica. Das discussões realizadas em suas escolas participavam não só assíduos discípulos, mas ouvintes ocasionais, até porque, para a nova concepção de filosofia, esse tipo de reflexão devia ser acessível a todos. Também a ciência do helenismo foi marcada pela mistura de diferentes experiências culturais. Nesse particular, a cidade de Alexandria, no Egito, desempenhava um papel-chave como ponto de encontro entre o Oriente e o Ocidente. Enquanto Atenas, com as escolas filosóficas deixadas por Platão e Aristóteles, continuou sendo a capital da filosofia, Alexandria transformou-se na metrópole da ciência. Com sua grande biblioteca, esta cidade passou a ser o centro da matemática, astronomia, biologia e medicina. A cultura helênica pode muito bem ser comparada com o mundo de hoje. O século XX também é marcado por uma comunidade internacional cada vez mais aberta. À semelhança do que ocorreu no mundo helênico, também em nossa época, este fato tem gerado grandes transformações na religião e nas visões de mundo. Do mesmo modo como poderíamos encontrar em Roma, no início do calendário cristão, concepções religiosas gregas e egípcias e orientais, também agora no final do século XX, podemos encontrar em todas as cidades europeias de porte médio concepções religiosas oriundas de todas as partes do mundo. Os cínicos diziam que a verdadeira felicidade não depende de fatores externos como o luxo, o poder político e a boa saúde. Para eles, a verdadeira felicidade consistia em se libertar dessas coisas casuais e efêmeras. E justamente porque a felicidade não estava nessas coisas, ela podia ser alcançada por todos. E uma vez alcançada, não podia mais ser perdida. Os
científico mais importante foi Diógenes, discípulo de Antístenes. Conta-se que ele vivia dentro de um barril e não possuía mais do que uma túnica, um cajado e um embornal de pão. Desse jeito, não era nada fácil roubar dele sua felicidade. Um dia, quando estava sentado ao sol, junto ao seu barril, recebeu a visita de Alexandre Magno. Alexandre aproximou-se do sábio, perguntou-lhe se ele tinha algum desejo e disse-lhe que, caso tivesse, seu desejo seria imediatamente satisfeito. Ao que Diógenes respondeu: sim, desejo que te afastes da frente do meu sol. Com isto, Diógenes mostrou que era mais rico e mais feliz que o grande conquistador. Ele tinha tudo o que desejava. O cinismo foi fundado por um discípulo de Sócrates, Antístenes, que centrou sua filosofia na ética, defendendo uma vida pautada pela virtude. Antístenes ensinava no Sinosardes, em Atenas, uma escola para atenienses, filhos de mães estrangeiras. Acreditava-se que o nome da escola poderia ter dado origem ao termo cinismo. Foi com Diógenes de Sinope, contudo, que essa filosofia ganhou mais expressão e popularidade. Tanto Antístenes quanto Diógenes foram apelidados de cão, kunós em grego, apelido que tinha um sentido pejorativo, pois o cachorro era considerado um animal sem vergonha. Também se atribui o termo cinismo a essa origem, significando a filosofia do cão. Zenão de Sítio foi o principal representante do estoicismo. Por não ser cidadão ateniense, não podia comprar uma casa. Por isso se reunia com os discípulos no pórtico de prédios que formava uma galeria em colunas, em grego, stoa. Por esse motivo, ficaram conhecidos como estoicos, ou filósofos do pórtico. O estoicismo apresenta semelhanças com o epicurismo, como a defesa do materialismo, a negação da transcendência divina e a concepção da filosofia como arte de viver. No entanto, contrapunha-se ao epicurismo por desprezar qualquer tipo de prazer, considerado fonte de muitos males. Para alcançar a serenidade, a ataraxia, deve-se eliminar as paixões, e não apenas moderá-las, pois elas só provocam sofrimento. Se a virtude do sábio é viver de acordo com a natureza e a razão, não é o prazer que trará felicidade, mas a virtude. Os estoicos também defendiam uma atitude de austeridade física e moral, baseada em virtudes como a resistência ante o sofrimento, a coragem ante o perigo, a indiferença ante as riquezas materiais. O ideal perseguido era um estado de plena serenidade, ataraxia, para lidar com o sobressalto da existência, fundado na aceitação e na compreensão dos princípios universais que regem toda a vida. Além disso, os estoicos diziam que todos os processos naturais, por exemplo, a enfermidade e a morte, eram regidos pelas constantes leis da natureza. Por esta razão, o homem deveria aprender a aceitar o seu destino. Nada acontece por acaso, diziam os estoicos. Tudo acontece porque tem de acontecer e de nada adianta alguém lamentar a sorte quando o destino bate à sua porta. Também as coisas felizes da vida devem ser aceitas pelo homem com grande tranquilidade. Vemos aqui a proximidade dos estoicos com os cínicos, que viam com total indiferença eventos exteriores. Ainda hoje, falamos de uma tranquilidade estoica, quando queremos nos referir a uma pessoa que não se deixa inflamar por seus sentimentos. Conta-se que os epicureus reuniam-se num jardim. Por esta razão, também eram chamados de filósofos do jardim. Dizem também que sobre o portão de entrada do jardim havia a seguinte inscrição: Forasteiro, aqui te sentirás bem. Aqui o bem supremo é o prazer. Com frequência, pessoas acometidas por temores de origem religiosa procuravam o jardim de Epicuro. Neste caso, a teoria do átomo de Demócrito era extremamente útil contra a religião e a superstição. Para viver uma boa vida, também era importante se libertar do medo da morte. Nesta questão, Epicuro retomava a teoria de Demócrito sobre os átomos da alma. Talvez você ainda lembre que Demócrito não acreditava na vida depois da morte, já que após a morte os átomos da alma se dispersavam para todos os lados. Por que ter medo da morte? Perguntava Epicuro. Enquanto somos, a morte não existe.
e quando ela passa a existir, nós deixamos de ser. Visto desse ponto de vista, de fato, ninguém jamais foi incomodado pelo fato de estar morto. Morte. Em seu sentido filosófico, a morte sempre foi entendida como o desaparecimento ou cessação da existência humana, mas levando a se pensar o sentido da vida. Para Epicuro, a morte é uma certeza, mas não constitui um mal nem deve ser temida, pois é a dissolução do ser total, alma e corpo. O próprio Epicuro resumia sua filosofia libertadora naquilo que ele chamava de 4 remédios. Não precisamos temer os deuses, não precisamos nos preocupar com a morte, é fácil alcançar o bem, é fácil suportar o que nos amedronta. Uma das principais causas de angústia e infelicidade, segundo Epicuro, são as preocupações religiosas e as superstições. Ele se refere aqui ao temor que certas crenças e religiões nos impõem. Por exemplo, os gregos temiam muito ofender seus deuses e serem terrivelmente punidos por eles. Também viviam sob o pavor de que forças divinas interferissem em suas vidas, mudando sua sorte e tirando-lhes os seres queridos. Todo esse sofrimento poderia ser evitado, segundo o filósofo, se as pessoas compreendessem que o universo inteiro é constituído de matéria, inclusive a alma humana. Veriam que tudo o que acontece pode ser explicado pelo movimento aleatório dos átomos, que produz forças cegas e indiferentes ao destino humano. Aqui, Epicuro segue a teoria atomista e mecanicista de outro filósofo grego, Demócrito. Mediante essa compreensão materialista do universo e do ser humano, Epicuro sustenta que as pessoas também se livrariam de outro grande fator de angústia e infelicidade, o medo da morte. Acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações, e a morte é justamente a privação das sensações. A consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito, eliminando o desejo de imortalidade. Quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos. Que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Refere-se então aos prazeres naturais e necessários, como comer e beber quando se tem fome ou sede e repousar quando se está cansado. Não rejeita os prazeres naturais e não necessários, como cultivar amizade, saborear comida e bebida refinadas e vestir-se bem, desde que com comedimento. Despreza, porém, os prazeres não naturais e não necessários, que fatalmente provocam instabilidade e sofrimento. A mais importante corrente filosófica do final da antiguidade foi inspirada em Platão, e por isso ela é chamada de neoplatonismo. Plotino trouxe para Roma uma doutrina da salvação que viria a se tornar séria concorrente do cristianismo, vigente naquela época. Mas o neoplatonismo também viria a exercer uma forte influência sobre a ideologia cristã. Neste vídeo nós lemos os capítulos 12 e 13 do livro O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarder. Caso você queira aprofundar os seus estudos, você pode procurar no índice do seu livro didático de filosofia os seguintes termos: helenismo, estoicismo, epicurismo, neoplatonismo, ceticismo, cinismo. Carta sobre a felicidade a Meneceu. Epicuro envia suas saudações a Meneceu. Que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito.
Quem afirma que a hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou, ou que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou ou que já passou a hora de ser feliz. Desse modo, a filosofia é útil tanto ao jovem quanto ao velho, para quem está envelhecendo sentir-se rejuvenescer através da grata recordação das coisas que já se foram, e para o jovem poder envelhecer sem sentir medo das coisas que estão por vir. É necessário, portanto, cuidar das coisas que trazem a felicidade, já que estando esta presente, tudo temos. E sem ela, tudo fazemos para alcançá-la. Pratique e cultive, então, aqueles ensinamentos que sempre te transmiti, na certeza de que eles constituem os elementos fundamentais para uma vida feliz.